Boa noite, eu sou o pastor Alessandro da Igreja Presbiteriana Ebenezer em Patinga, Minas Gerais. Hoje, dia 27 de março de 2020, gostaria de compartilhar uma palavra com você. Que Deus possa abençoar grandemente a sua vida, meu querido irmão, irmã, amigo, irmãos de outra igreja. Que este momento possa ser edificante para a sua vida, para a sua casa e para a sua família. Eu gostaria de compartilhar um texto com você que se encontra na primeira carta do apóstolo Pedro, no capítulo 3, verso 15, tá? E vamos falar um pouquinho sobre as esperanças do cristão. Qual a esperança minha? Qual a esperança sua? Quais são as nossas esperanças diante de um mundo que estamos vivendo? É o que vamos falar um pouquinho hoje. Eu gostaria de orar agradecendo a Deus por essa oportunidade. Pai, muito obrigado pela bondade, pela graça de mais uma vez poder estar diante das suas sagradas escrituras. Que essa palavra possa de fato edificar a vida desta casa, dessa família, desse irmão, dessa irmã, desse amigo. Que o Espírito Santo possa nos convencer do pecado, da justiça, do juízo, produzindo em nós vida nova e uma vida santa. Que o Senhor possa profundamente ministrar o nosso coração. Em nome de Jesus. Amém e amém. O texto, então, de 1 Pedro, capítulo 3, verso 15, ele diz exatamente assim: Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Veja que Pedro ele usa essa expressão: pedir razão da esperança que há em vós. Meu querido irmão, o apóstolo Pedro, nós vamos encontrar aqui no texto que lemos há pouco, ele está exortando a igreja espalhada pela Ásia Menor. Se você olhar comigo também no capítulo 1, versos 1 e 2, Pedro vai expressar esse momento. A igreja está espalhada pela face da Ásia Menor. Ele vai dizer assim o texto de 1 Pedro, versos 1 e 2. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que estão forasteiros da dispersão no Ponto, na Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação no Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Cristo Jesus, graça e paz vos seja multiplicada. A igreja está espalhada pela Ásia Menor. E aqui vamos encontrar também que esse momento os cristãos deveriam responder acerca da razão da esperança que eles possuíam. O momento que a igreja está vivendo aqui é um momento de crise, um momento de perseguição, um momento de que eles estão espalhados. Até porque a igreja é regenerada para uma viva esperança. Então, nós devemos dar razão da esperança que nós temos. E nesse momento que estamos vivendo também de crise, a igreja tem que dar razão da esperança que há nela. E Pedro está declarando no seu versículo 3 do capítulo 1 também: bendito o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança. Preste atenção. Nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. A nossa vida, a igreja, é regenerada para uma viva esperança. Diante do caos, diante da crise, a igreja ela não pode andar na mão do mundo, ela tem que andar na contramão do mundo. Ela tem que demonstrar uma viva esperança
para a qual ela foi regenerada. E essa esperança está sempre fundamentada em Deus. A esperança minha, a esperança sua, ela está fundamentada em Deus. Se você olhar comigo, 1 Pedro, capítulo 1, verso 21, vai dizer isso. Ele diz assim, claramente, e que por meio dele tendes fé em Deus, o qual ressuscitou dentre os mortos e lhes deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Olha que coisa importante. Nesse momento, seja ele do Covid-19, seja ele de uma crise financeira e econômica, seja ele qual for, a Bíblia nos convida e nos adverte a ter uma viva esperança fundamentada em Deus. Pedro diz por meio dele, meio de quem? De Cristo Jesus. Tendes fé em Deus por meio de Jesus, o qual ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Essa é uma pergunta importantíssima, pois infelizmente muitos cristãos não estão preparados para responder àqueles que lhes perguntam sobre o que eles creem. Muitos desses momentos não conseguem responder sobre o que eles creem. Muitos estão vivendo uma verdadeira cegueira espiritual, um verdadeiro analfabetismo bíblico. Não conseguem entender as Sagradas Escrituras, vivem sem as esperanças que a Bíblia diz, vive sem uma esperança de que a Bíblia aponta, vive um momento de descrença, de incredulidade, de apostasia mediante a crises. Às vezes parecem até não convertidos ao Evangelho puro e simples, um alheio à graça de Deus. Infelizmente, nesse momento, temos pessoas que estão vivendo desta forma. Quero chamar a sua atenção nesse momento, apenas para aclarar um pouco mais o nosso texto. Pedro escreve sua carta a uma igreja perseguida. A situação dos nossos irmãos aqui não é uma situação fácil. No capítulo 4, você pode observar comigo, 1 Pedro, capítulo 4, verso 12, Pedro vai atestar que essa igreja é uma igreja perseguida, que está sofrendo, que está, inclusive, o espólio dos bens, os bens lhes são tirados. A perseguição não é só contra a fé, mas também os seus bens lhes são tirados. E a perseguição também é física. Pedro vai atestar isso no seu capítulo 4, verso 12 e 19. Acompanhe comigo primeiro o verso 12. Pedro vai dizer assim: amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinados a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pedro está tratando provar-vos como se alguma coisa extraordinária estivesse acontecendo. O versículo 19 também, Pedro vai atestar assim: por isso também os que sofrem segundo a vontade de Deus, encomendem a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. A igreja está sendo perseguida, ela está sofrendo também os espólios dos seus bens, ela está sofrendo perseguição física. No verso 14, Pedro também vai dizer: se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Aqui também a injúria. A igreja está sofrendo, preste atenção, uma perseguição física, ela está sofrendo uma perseguição do espólio das suas riquezas, ela está sofrendo injúrias,
e ainda uma cadeia injusta. Irmãos que estão sendo presos por causa do Evangelho. A pergunta para mim e para você é: qual é a esperança do cristão? Quais são as nossas esperanças em meio à perseguição? Quais são as nossas esperanças em meio à crise? Quais são? Queridos, a esperança daquela igreja, portanto, não era circunstancial. Eles não depositariam suas expectativas nas coisas que se veem ou tocam ou se alocam. A igreja não poderia, naquele momento, olhar a esperança como circunstância daquilo que se apalpa, daquilo que se apanha, daquilo que se toca, daquilo que se junta ao redor. Essa igreja não está firmada nesse patamar. E Pedro está dizendo que eles deveriam seguir as ordens de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A esperança deles era espiritual. A esperança deles não deveria ser terrena, mas espiritual. A esperança deles não deveria ser circunstancial. A esperança deles deveria ser transcendental. A esperança deles não deveria ser no cronos, simplesmente, mas deveriam completamente ser escatológico, naquilo que haveria de vir por meio da palavra do Senhor que morreu e é Senhor da igreja. Embora não pudessem ver, embora não pudessem tocar, eles esperavam baseado na fé. Esse é o meu e o seu dever, basear a nossa esperança na fé, naquilo que é espiritual, naquilo que é transcendental, que passa do nosso limite ordinário, mas que vai para o extraordinário. A nossa esperança tem que estar completamente na parte escatológica, daquilo que a palavra de Deus diz a respeito do que haveria de acontecer, porque Ele continua sendo um Deus soberano que governa, rege todas as coisas com providência. Embora não pudessem ver ou tocar, eles esperavam baseado na fé. Essa deve ser a minha atitude e a sua atitude. Irmãos, e somente pela fé podemos esperar contra a esperança. É somente pela fé que podemos esperar contra a esperança. Paulo, em Romanos capítulo 4, verso 18, ele expressa isso muito bem. Gostaria de ler com você. Romanos capítulo 4, verso 18. Paulo expressa aos nossos irmãos que estão em Roma dessa forma: Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito, assim será a tua descendência. É crer e esperar contra a esperança. Se nós olharmos circunstâncias da nossa vida, não há esperança. Há momentos da nossa vida que tudo está ruim, mas a Bíblia me ensina, te ensina e nos aconselha a esperar contra a esperança. E as igrejas, naqueles dias, sendo perseguidas na Ásia Menor, na Ásia Maior, em todo aspecto da esfera do cristianismo naqueles dias, meus irmãos, eles deveriam crer contra a esperança. Eles deveriam crer no momento que não tinha mais esperança. É isso que a palavra nos adverte. Eu e você precisamos crer, ainda que não haja esperança. É crer pela fé na palavra do Senhor, contra as reais possibilidades. Se nós olharmos as reais possibilidades, não tem como. Mas a Bíblia me ensina e te ensina a crer dessa forma. O que acabamos de falar não invalida as esperanças que podemos ter pela graça de Deus. Aqui nesse tempo e nesse mundo, ainda dependemos e estamos baseados e fundamentados na graça do bom Deus que está continuando a cada dia reinar. Podemos esperar toda sorte de bênção do Senhor para hoje. Podemos.
No entanto, o melhor de Deus não é para hoje. O melhor de Deus, a maioria das bênçãos de Deus não se manifestavam e se materializavam completamente nesse tempo presente. Nós vamos ver matérias, bênçãos ao longo da nossa caminhada, então não se faz só no presente, muito mais também escatológicos. Aqui, meu querido irmão, antes de trazer algumas lições, antes de falar o que a igreja espera, é bom especificar o que a igreja de Jesus Cristo não espera. O que não é a esperança dos elidos, o que não é a esperança dos eleitos, o que não é a esperança daqueles que nasceram de novo. Então veja bem, a igreja de Cristo, ela também não pode esperar em algo, o que não é esperança para nós. O que não é esperança para nós? Primeiro, ela não deposita a sua esperança nas riquezas. A igreja de Cristo Jesus não deposita a sua esperança nas riquezas. A grande maioria das pessoas deposita a sua esperança na riqueza. A maioria das pessoas depositam a sua esperança nos bens, no dinheiro, naquilo que proporciona o capital. Queridos irmãos, a igreja naqueles dias, elas estavam tendo menos recursos, porque eram tiráveis riquezas. Pensam que o dinheiro é que lhes dará real esperança se as coisas ruins acontecerem. O grande perigo nosso é quando começa a ficar ruim as coisas e nós começamos a achar que o dinheiro vai resolver, vai solucionar o problema. Esse é o perigo. Ora, o dinheiro pode ajudar, mas tolo é aquele que confia no dinheiro e não em Deus nos momentos difíceis da vida. Então, o que a igreja não tem esperança, ela não pode esperar, ela não pode depositar a sua esperança nas riquezas. Porque o que está dizendo Pedro é o contrário. A nossa esperança tem que ser depositada em Deus. A base é em Deus, naquele que Ele diz na sua palavra. A segunda coisa que a igreja ela não pode depositar a sua esperança é esta: ela não deposita a sua esperança em homens, tecnologias ou sistemas políticos. Nós não podemos depositar a nossa esperança em homens. Não podemos depositar a nossa esperança em tecnologias, ou muito menos em sistemas políticos, achando que vai resolver na nossa vida. Desde o humanismo, a sociedade ocidental tem apostado todas as suas fichas e expectativas no próprio homem. Deus sai do centro do universo e o humanismo entra. Deposita-se então no homem uma esperança de que tudo é possível. Nietzsche, ao ver que os grandes avanços do século XIX, ele proclamou: Deus morreu. Veja bem, essa é a expressão máxima do humanismo, onde Nietzsche vai dizer, depois de tanto avanço, de tanta tecnologia, de tanto que o homem ele é bom em si mesmo, em conhecer e fazer, que agora Deus morreu. Ele está dizendo que nós não precisamos mais de Deus. Aquilo que o homem consegue fazer, ele está fazendo. Não precisamos mais de Deus. Essa é a expressão máxima desse tempo. O homem é a razão única e verdadeira de seu sucesso e redenção. Aqui é um problema muito grande. Se a igreja deposita a sua esperança nos homens, na tecnologia, no sistema político, nós estamos dizendo, a razão única é, nós não precisamos de Deus, porque a verdadeira redenção e sucesso depende de nós mesmos. A igreja não pode depositar a sua esperança nestas coisas. Nele está a solução. O homem, essa é a visão humanista, mas a visão bíblica diz que a solução não está no homem, mas está nele, que morreu, ressuscitou e está à direita de Deus Pai, intercedendo pela sua igreja. É nele que nós devemos ter esperança. Duas grandes guerras
restauraram e o otimismo passou, depois do processo de Nietzsche. Agora, com as grandes revoluções tecnológicas, volta-se a proclamar que a esperança está na ciência. E nós temos aí visto, diante dessa circunstância do Covid-19, nós não estamos isentando a capacidade humana de pessoas ajudarem, mas a esperança, meus irmãos, não pode ser depositada em homens, em tecnologias e muito menos em sistemas políticos. Não pode. A nossa esperança tem que ser depositada no Deus que nos criou e governa, que sustenta toda a criação. A multiplicação da ciência é bíblica, como é bíblica também a denúncia que ela traz e faz imutável natureza perversa do homem. Ao mesmo tempo, a natureza do homem é perversa, pecadora, ela é má. A ciência aumenta, mas o amor diminui. A igreja não pode depositar a sua esperança em homens. E terceira, que a igreja não pode fazer. Ela não pode depositar a sua esperança nas realidades transitórias dessa vida. Veja bem, a igreja não pode depositar a sua esperança nas realidades transitórias dessa vida. Qual é a nossa esperança? Qual é a esperança do povo de Deus, do povo remido? A vida tem os seus prazeres, a vida particular, vida como casal, vida como família, vida como igreja, vida como sociedade. Nós temos nossos prazeres, não podemos dizer que não temos. Nós temos momentos das nossas alegrias, nós temos momentos dos nossos êxtases, ao ponto de tanta alegria. Contudo, tais gozos são transitórios e bem efêmeros. Queridos irmãos, com toda a nossa alegria, com todo o nosso prazer, com todo o êxtase que nós desenvolvemos e temos nesse momento da vida, isso é transitório, vai passar. Mais cedo ou mais tarde, isso não vai mais existir. O que vai contar, então, é qual é a esperança verdadeira. É o que o apóstolo Pedro está dizendo na sua carta, que a esperança do cristão está além disso. A Bíblia diz que, na verdade, ainda que uma pessoa usufrua mais prazeres do que pesares, deve saber que muitos serão seus dias difíceis. A Bíblia diz isso lá em Eclesiastes 11:8. Por mais que tenhamos prazeres, alegrias, mas os nossos dias serão difíceis. Serão. Por isso, como disse o apóstolo Paulo, a nossa esperança não se limita a apenas esta vida. Porque se a nossa esperança se limita a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Esperamos em bem maior, esperamos um bem maior, esperamos uma pessoa maior. Essa é a esperança que devemos ter. Então deixa eu recapitular para você 3 coisas que eu falei até agora. Que a igreja de Jesus Cristo não pode ter a sua esperança depositada. A igreja de Cristo, eu, você, nós, os remidos, não podemos depositar a nossa esperança nas riquezas. Segundo, não podemos depositar a esperança em homens, em tecnologias ou ainda em sistemas políticos. E a terceira, a igreja não pode depositar a sua esperança nas realidades transitórias desta vida. Que Deus possa me ajudar, te ajudar a não fazer essas coisas. Permanece, contudo, a pergunta: qual é a esperança da igreja? Qual era a esperança daquela igreja naqueles dias de Pedro? A resposta não se encontra no singular, mas ela se encontra no plural. Eu gostaria de dizer para você, a igreja de Jesus Cristo tem um conjunto de esperanças. Não é uma esperança, são esperanças. A razão de todas as esperanças é o próprio Deus. Salmo 39, versículo 7 vai dizer isso, você pode ler. Salmo 62, versículo 5. Salmo 71, verso 5.
Atos capítulo 24, verso 15. Em razão dessa esperança que o próprio Deus nos dá, nós temos muitas esperanças. Primeiro, qual é a esperança da igreja? A igreja espera a vinda de Jesus. Glória a Deus. A maior esperança da igreja, a maior esperança dos remidos é a vida e a volta de Cristo Jesus para buscar os seus. Lá em Mateus capítulo 16, verso 27, eu gostaria de ler para você. Mateus capítulo 16, verso 27, vai dizer claramente isso, porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai, com os seus anjos, então retribuirá a cada um conforme as suas obras. A igreja tem que depositar a sua esperança na vinda de Jesus Cristo. Pedro está dizendo isso. A volta de Jesus implicará na plena redenção dos seus filhos, os filhos de Deus. Será a nossa redenção, a viva esperança da igreja está na volta gloriosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ela desencadeará uma série de outros eventos. A volta de Cristo vai desencadear uma série de outras. Quando Jesus vier, a morte será aniquilada. O juízo de Deus se instaurará e todo pecado e injustiça será julgado. Quando Jesus vier, viveremos um tempo livre do pecado, transformados e morando na Nova Jerusalém Celeste. Então, qual é a esperança da igreja? Ela espera a vinda de Jesus Cristo como Senhor dos senhores, Rei dos reis, Senhor da igreja. Você precisa crer e depositar a sua esperança nisto, não na riqueza, não nos bens, não na tecnologia, não nos homens, não no sistema político e nem nas coisas transitórias dessa vida, mas você deve depositar a sua esperança na volta daquele que é o autor e o consumador da sua fé. Mas ainda que você não creia, ainda assim deveria ter essa esperança. A segunda coisa que a igreja deve esperar, ela acredita que a esperança está na ressurreição dentre os mortos. Cristo vai voltar, essa é a esperança que nós vamos ter. Mas também a igreja espera a ressurreição dentre os mortos, meu querido. Essa doutrina aparece sempre no Antigo Testamento. Você vai encontrar em Jó, capítulo 19, verso 26, Salmo 16, 10, Isaías 26, 10, Daniel 12, 1 a 2. Os escritos que você vai ter também de Oséias capítulo 10, verso 34, Oséias 13, 14. E aparece abundantemente no Novo Testamento os textos, por exemplo, Mateus 17, 23, Mateus 20, 19, Marcos 10, 34, Lucas 18, 33, João capítulo 5, verso 21, João 6, 39, 40, 44 e 54. A Bíblia repleta de textos que vão fundamentar de que a ressurreição dentre os mortos é uma realidade bíblica. É algo escatológico. É algo que devemos ter esperança. Ainda que morramos, viveremos. Ainda que eu e você venhamos morrer hoje, mas há uma viva esperança na ressurreição dentre os mortos. Na verdade, a igreja fundamentou sua pregação na doutrina da ressurreição dos mortos. Se você for olhar em Atos capítulo 2, 24 em diante, capítulo 3, capítulo 4, capítulo 24, Romanos 6, a igreja está fundamentando a pregação da palavra na ressurreição dentre os mortos. Ainda que morramos por Covid-19, por uma circunstância qualquer, seja ela qual for, a nossa esperança ainda deve ser depositada em crer e ter fé de que nós viveremos, ainda que morramos, meus irmãos. Não seremos eternamente almas desencardeadas. Nós não seremos uma alma penada, no sentido de vagar
O termo bíblico é bem claro, um corpo incorruptível e imortal, na nossa viva esperança, ainda que nós morramos, teremos ainda na boa mão de Jesus um corpo incorruptível e imortal. Glória a Deus por isso, porque a nossa viva esperança não está nas coisas, mas está na volta de Jesus Cristo, está na ressurreição dentre os mortos, e eu e você precisamos crer nisso. Ele jamais adoecerá, jamais morrerá, porque será um corpo perfeito, incorruptível, sem mácula, porque esta é e deve ser a viva esperança do cristão. Entende o que eu estou dizendo? Que a esperança do cristão é algo fundamental, e essa esperança não é uma coisa, são esperanças que nós podemos ter. A esperança de que Cristo vai voltar, a esperança de que nós haveremos de ressurgir dentre os mortos. Ainda terceira, a igreja espera os novos céus e a nova terra. Isaías 65, 17, Apocalipse 21, 1 e 2. Os corpos ressuscitados estarão no lugar. E a Bíblia chama de novos céus, nova terra. Creia que ainda, meu irmão e minha irmã, que tudo esteja ruim, a igreja precisa crer numa viva esperança de que Cristo voltará, de que há ressurreição e de que vamos habitar no novos céus e nova terra. Quero chamar a sua atenção para isso. A viva esperança está fundamentada em Deus. Sua esperança não é circunstancial, ela é espiritual. O Verbo se fez carne, ela é transcendental, ultrapassa essa vida transitória ordinária. Ela é escatológica, ela vai trazer e viver uma vida na eternidade. Qual é a sua esperança? Esta foi a pergunta, ou melhor, esta foi a palavra que o apóstolo Pedro trouxe àquela igreja. Gostaria que você pudesse, nesse momento tão transitório de problemas, olhar as esperanças dos cristãos. Ela é real. Ela é real. Creia nisso em nome de Jesus Cristo, tá bom? Pai, obrigado pela palavra do Senhor, que o Senhor possa abençoar grandemente a vida deste homem, dessa mulher, dessa casa, e nós como igreja, Senhor, venhamos a crer em nome de Jesus Cristo, de que o Senhor vai voltar e vai trazer consigo a vida e a vida eterna, aonde os mortos ressuscitarão e vamos habitar uma nova terra, um novo céu. Muito obrigado, Senhor. Que o Senhor possa ser exaltado em todo o tempo, em todo lugar. Em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe profundamente a sua vida. Muito obrigado pela sua atenção. Espero que essa palavra possa edificar a sua vida, tá bom? Deus abençoe grandemente a sua vida nesse dia.